Bom dia, pessoas da minha vida! Você não sabe o que eles estão falando lá. Participantes aqui. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, senhor. Bom dia, filhota, tudo bem? Bom dia, senhor. Vamos voltar como foram as férias em quarentena aí? Estão se cuidando, né? Sim, cuidando. Nossa. Vamos. Eu mandei uma avaliação para vocês do primeiro bimestre bem tranquila. Embora vai ser bem tranquilo, vocês vão ver lá, é fácil. E a minha preocupação maior não é nem como vocês vão fazer prova, não, tá? É pensando aí nos exames, que a gente não sabe exatamente se vão ocorrer ou não, mas a gente tem que se preparar para eles como se eles fossem acontecer, né? De fato. Então, eu vou passar assim sobre algumas coisas importantes para vocês, basicamente no módulo. Eu vou começar aqui com o módulo 9. Deixa eu ver aqui. Espera aí, só um minuto. Da apostila velha, senhor? É porque vocês vão ter que fazer uma avaliação aí, tem uma prova que vocês vão fazer, não tem? Eu já fiz. Você já fez? Então. Mas o pessoal pediu para a gente, nessa primeira aula, fazer uma revisão aqui desse conteúdo. Até porque vocês têm que pensar também que daqui a pouco a gente tem prova, né? Vai ter avaliação. Então, seria bom se a gente tivesse isso aqui na mão, né? Para não ficar no prejuízo, vamos assim dizer, né? E tem conteúdos importantes que a pandemia atrapalhou. A gente estava num ritmo tão bom, eu estava tão contente aí da forma com que a gente estava trabalhando e de repente a gente acabou sendo atropelado aí pela pandemia, né? Na verdade é um prejuízo para todo mundo, é ruim, a gente está vivendo um momento delicado, né? Que ninguém queria estar passando por ele, mas a gente tem que aprender a lidar com o inesperado, né? Isso aí faz parte da vida também. A gente só faço votos que isso acabe logo, né? Para que a gente possa retomar a nossa vida normal e que
o prejuízo de vocês seja o menor, né? Olá, quem falou? Quem quiser falar aí pode falar se quiser aí. Espera aí. E enquanto eu acho aqui, a gente tem que a gente não pode ficar achando que por conta disso a gente não vai estudar como deveria, né? Então, eu sei que em tempo de quarentena é difícil manter uma disciplina, mas a gente também tem outras facilidades, a gente não perde tempo, você está em casa já, você não perde tempo para ir, você não perde tempo para voltar. Então, aí tem um monte de coisa ruim, você não vê seus amigos, você não... a aula presencial, para mim, é muito melhor do que a distância, né? Todavia, a gente tem outras vantagens, a gente consegue ser mais interativo, a gente ganha tempo, otimiza o tempo, né? Então, eu acho que aí a gente pode tirar vantagens desse processo também, tá? Nem tudo é ruim. A maioria das coisas são ruins, mas acho que a gente pode adotar aí uma política de entender melhor o tema e aprender bem. E outra, se a gente for disciplinado, isso pode ser uma vantagem a nosso favor, né? Se nós formos disciplinados, estudarmos, retomarmos, mas eu sei o quão difícil é, né? Eu sei muito bem o quão difícil é. Estou na quarentena aí, engordei um tantão, não sei nem como é que se eu vou sair na porta. Na hora que deixar, pode sair, não sei se eu vou conseguir sair, né? Então, essa aí é uma... não sei se eu vou... Quando você pode sair, tá? Risco eu não passar na porta aqui. Então, mas, enfim, eu acho que, assim, ou à distância ou não, até o módulo 8 a gente falou, conversamos sobre ele, né? Então, por exemplo, módulo 9 agora, tá? Então, eu acho que... Deixa eu ver se tem alguém para entrar ainda. Não sei como é que tá aqui, deixa eu ver. Qualquer coisa, vocês me avisem no chat, se alguém estiver fora aí, não estiver conseguindo entrar, tá? Admitir. À medida que o pessoal vai entrando aqui, eu vou admitindo e aí a gente vai... Então, vamos ver aqui, tá falando... Então, quem resolveu mudar em tempo de quarentena? Misericórdia, aí não, aí é loucura. Mudar em tempo de quarentena não dá, é doideira. Não, aí já, imagina, na quarentena é mudança, aí realmente arrumar a cabeça, hein? Na quarentena Bom, mas eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, né? Que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível, com a cabeça boa, né? Porque tudo isso acontecendo, toda essa dificuldade, mas que a gente possa preservar a nossa sanidade. E vamos fazer disso um aliado nosso, né? Estudar com disciplina, estabelecer limites rígidos. O fato de estar em casa não quer dizer que a gente não vai deixar de estudar, né? Então, a gente tem que entender que estudar em casa tem que ser um aliado nosso, tá? E eu tenho me colocado à disposição de vocês. Se precisar de alguma questão aí, pode me chamar no meu telefone, pode mandar mensagem no Agenda Edu, né? O Agenda Edu tem sido um canal de comunicação bem efetivo, tem sido um instrumento importante aí. Então, vamos trabalhar. Eu queria perguntar uma coisa. Vocês receberam a apostila do segundo bimestre? Alguém pode me ajudar? Porque parece que na semana que vem Sim. a gente já tem aula e aí a gente já vai entrar nessa apostila do segundo bimestre, né? Então, legal. Gente, então vamos lá. Ó, o que é importante a gente entender? Eu vou ter que pegar no que é mais importante do que aparece, tá? Nessa questão da frente 1, módulo 9, o que é importante entender aqui? É o que aparece no Enem, tá? São as famosas teorias, tá? Deixa eu só achar, vou arrumar agora a anotação aqui. Isso. São as chamadas teorias que explicam a chegada do homem americano, do homem à América, tá? Aí a gente sabe que tem aqui uma teoria, isso aí vocês aprenderam lá no primeiro ano, vocês se lembram bem disso, né? Então tem aí uma teoria que fala, que tudo é teoria, né? Que o homem veio aqui, atravessou o Estreito de Bering, né? E a partir de então eles se espalharam pela América
E tem aí uma outra teoria que fala que o homem veio aqui pulando de canoa em canoa aqui até chegar à América. Isso aqui para mim é muito doido, mas enfim, como a teoria existe, vocês têm que ser capazes de pelo menos ninguém precisa ter uma opinião formada sobre isso, mas precisa saber que é essas duas, porque nenhuma questão crava que é essa ou que é essa. Ninguém crava que é essa ou que é essa. O que acontece, eles falam que existem as duas e que é isso que a gente tem que saber. Ponto. É isso. Tá? Nesse aspecto de chegada do homem americano, é isso. Depois, aqui tem outro ponto importante, ó. É isso aqui, ó. O fato de que na América, isso vocês têm que anotar. É um conceito que, apesar de estar dividido em 3 temas, é um conceito importante, que é o quê? Que esses grupos americanos, eles, quando o europeu chegou à América, ou antes deles, né, deles chegarem, eles estavam num estado diferente de desenvolvimento. Ou seja, você tem tantos povos no Paleolítico, e você tem alguns que estão nesse grupo até hoje. Não sei se vocês viram aí, há coisa de 2 anos, encontraram no Acre uma tribo isolada. E o avião sobrevoou, depois você coloca isso daí. Eu não sei exatamente quando foi. Os caras com flecha para o avião. Acho que na cabeça deles aquilo era um extraterrestre, sei lá o que eles pensaram. Mas você tem tribos na Amazônia que estão isoladas até hoje, né? E em tempos de pandemia há, inclusive, uma preocupação específica com eles, porque se o Covid está detonando a nossa civilização que, por séculos, por milênios, enfrentamos os vírus e as bactérias, imagine um grupo que esteve isolado geograficamente, né? O professor de geografia pode definir isso melhor para vocês. Em biologia também a gente fala disso, eu sei que tem alguma coisa nesse sentido. Então, existe uma preocupação com esses grupos. Agora, esses grupos na América não há um padrão, não há uma padronização do desenvolvimento, nem todo mundo está no mesmo estágio. Até hoje, se você pegar lá na Amazônia, tem os grupos no Paleolítico, você tinha outros grupos aqui que estavam vivendo um momento de barbárie, né? Que é no Neolítico, vocês estudaram lá no primeiro ano, né? Aquela questão, já tem ali alguma agricultura, você já tem alguma técnica de pastoreio, mas as casas são improvisadas. Algumas tribos brasileiras hoje ainda estão nesse estágio, né? Poucos grupos, é verdade, que a gente nota que há uma mescla cultural cada vez maior, e para a cultura indígena isso pode até ser um problema quando pensamos a médio e longo prazo. E você tem outros grupos que já estavam num grau avançado de civilização, né? Então você tem aqui, ó, uns grupos num grau avançadíssimo de civilização. Que grupos eram esses, né? Aí mapear os que estavam no Paleolítico e no Neolítico, não tem como, né? Até porque eram sociedades ágrafas, ou seja, sociedades que não escreviam. Então você não tem somente uma história oral resgataria isso, mas a maioria desses grupos se extinguiram, e aí nós já sabemos a dificuldade que é. Todavia, nós temos aqui alguns grupos importantes, e aí ele fala dos maias, ou seja, os maias estão nesse grupo que nós chamamos de civilização. Tá? Então, o que caracteriza um grupo de civilização? Eu vou até tentar aumentar para que vocês possam entender aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso. Não estou conseguindo aumentar aqui. Então, o que a gente tem que caracteriza, isso vocês têm que saber, tá? Que caracteriza um grupo desse aqui, caracteriza uma civilização. Ó, deixa eu tentar fazer um desenho, vou fazer um aqui, ó. Sociedades complexas com seu modo de produção. Não ficou legal isso. Deixa eu fazer um amarelo. Pera aí.
Você tem aqui, ó. Não, tá péssimo. Mas vocês entenderam onde eu quero chegar aqui, tá? São sociedades complexas em alguns aspectos. E que aspectos são esses? Modo de produção. Vocês já aprenderam com o Emílio que é modo de produção. É a forma com que um povo produz suas riquezas, né? Então, ou seja, eles são complexos, são sociedades engenhosas no que diz respeito a modo de produção. São localizadas no México, na Guatemala, na Nicarágua, no Peru, Bolívia e Equador, né? Então, isso caracteriza são características desses grupos chamados civilizacionais, né? Então, se destacam os maias, sobretudo no México, né? E aí uma grande civilização, a civilização dos maias, né? Então, eles já usavam o zero antes do Ocidente fazê-lo. Os maias tinham conceitos de astronomia que... Então, por exemplo, os maias eles faziam observações astronômicas de planetas que o Ocidente só foi descobrir 5 séculos depois. Então, você imagina o grau de desenvolvimento, né? Embora... eles não resistiram ao choque tecnológico com a chegada dos europeus, né? Quando os europeus chegaram, os maias já não estavam lá mais, né? Mas os maias eram daqueles mistérios, né? Os caras desapareceram, ninguém sabe explicar por quê, algumas teorias sugerem, mas ninguém consegue cravar o que realmente aconteceu, né? Agora, o que caracteriza maias para sua notação? Eles... diz aqui o texto, eles não chegaram a constituir um império. As cidades maias tiveram constante conflito. Então, isso é uma coisa interessante. Os maias, diferentemente dos astecas, eles nunca se constituíram um império. Eles eram uma civilização. Os maias tinham basicamente um princípio muito parecido com os gregos, assim, de cidade-estado. Só que eles brigavam mais que os gregos, né? Até tem um filme muito... Não estou recomendando ver porque é um filme muito violento, né? Mas tem um filme do Mel Gibson chamado Apocalipto. É um filme já deve ter uns 15 anos, eu acho, 10, por aí. Que mostrava um pouco desse conflito sangrento dessas cidades, até porque os maias tinham em comum uma religião que entendia que sacrifícios humanos eram aceitáveis. Mas aí é aquela história... Eu vou sacrificar o humano, mas que seja o outro humano, né? Não o meu, né? E aí a gente vê isso. A questão dos sacrifícios humanos, isso era uma coisa recorrente. Os vikings tinham isso, os maias também tinham, os astecas, num grau menor, mas eles também tinham. Mas, basicamente, é isso aí. E o modelo clássico dos maias era essa aí, tá? Muito bem. Deixa eu ver o que mais a gente... e aí tem uma questão de localização. E aí é isso, tá? Depois vocês vão conseguir dar uma olhada nisso para não deixar passar batido. Isso aparece pouco, mas aparece, tá? Da mesma forma, a gente fala dos astecas, né? Localizado numa região mais mais ao norte do México, né? Os maias estão lá na península de Yucatán, onde hoje tem lá uma cidade turística muito conhecida, né? Cancún, né? Os maias estavam em Cancún. E os astecas, onde hoje, por exemplo, é a capital do México, a cidade do México. Aí eu até não sei, eu vi a aluna intercambista voltou para o México, eu fiquei até, não estou vendo ela aqui, acho que eu vi alguma coisa com essa pandemia, não sei se ela precisou voltar para casa. Eu até ia pedir para ela falar alguma coisa aqui sobre a questão do México, mas pelo jeito eu acho que ela... Eu não sei se alguém sabe se ela realmente voltou para casa. Ela voltou. Ela voltou, né? Mas foi por conta da pandemia? Foi? Imagino que sim, né? Acho que sim. Bom. Mas os astecas tinham... Os astecas, sim. Os astecas eram um império. Diferentemente dos maias, que era cidade-estado brigando uma contra a outra. Os astecas tinham uma organização importante, tinham um arcabouço religioso mais refinado.
Eu não estou dizendo que os astecas eram melhor que os maias, não existe melhor ou pior que isso, são características diferentes. E são esses astecas que serão confrontados com os maias, que vão confrontar os europeus quando eles chegarem à América, né? Então, é um pouco triste o fato de que eles tinham uma teologia, uma mitologia que dizia que, num dado momento da história deles, um povo viria pelo mar. Você vê como é que tudo contribui, né? Como montanhas que se moviam pelas águas. Aí você imagina as caravelas europeias chegando, né? Montanha se move pela água, uma caravela de madeira flutuando, e que essas pessoas teriam o domínio do trovão. Aí os caras já tinham, à época, o domínio da pólvora. Aí o cara bota um canhão na praia e atira. Bum! Aí o cara começa a ligar os pontos. Puxa vida! O que, de certa forma, contribuiu para essa facilidade com que os astecas foram vencidos, né? Então, basicamente essa questão aí dos astecas, vocês podem dar uma olhada aí, eu vou gabaritar para vocês aqui pelo menos as alternativas, ó. No número 1, número 2 é a letra B de bola, tá aqui, ó, 2B de bola. No número 3, B de bola também. 4, D de dado. 4D de dado. 5, C de casa. Tá? 5, C de casa. No módulo 10, a gente fala sobre a questão do bases do colonialismo mercantilista, né? Então, nesse módulo aqui, nós vamos basicamente falar daquilo que sustentou esse colonialismo mercantilista, né? Então, quando nós falamos de colonialismo mercantilista, tem umas questões meio óbvias. Por exemplo, a gente sabe que o mercantilismo é a base do modelo absolutista, tá? Então, antes de qualquer coisa, nós estamos recapitulando algo que nós vimos lá no primeiro ano, que vocês viram lá no primeiro ano. O fato de que, a partir do século XV, burguesia e monarquia fizeram um casamento e criaram um Estado moderno. Ou seja, o rei se associou a quem tem dinheiro. Ou seja, e aí o rei passa a ter práticas econômicas para beneficiar quem tem dinheiro. Vamos chamar de burguesia. Que ficou ainda com mais dinheiro e que pagou mais impostos ao rei. Então, ou seja, foi um casamento bom para todo mundo, para esses dois grupos especificamente, né? Isso vai durar até a Revolução Francesa, porque quando chega na Revolução Francesa, nós já vimos no ano passado, a burguesia se dá conta de que não precisa mais do rei. E aí, vocês já sabem a história, né? Então, basicamente, o módulo 10 mostra como que o mercantilismo é a prática econômica do Estado absoluto, porque o absolutismo, se você falar assim, qual que é a política econômica do Estado absoluto? Mercantilismo. O que é o mercantilismo? É aquilo que nós já vimos. O Estado controla a economia, o Estado interfere nos mercados. Isso é bom para a burguesia interna? Mas quando vier a Revolução Industrial, isso vira um problema. É aquela velha metáfora que eu disse para vocês no ano passado. Beleza, enquanto eu produzo 1000 camisetas na minha confecção, é lindo. Mas na hora que eu precisar produzir 5.000, na hora que eu produzir 100.000, 1 milhão, não dá mais para ter um mercado limitado pelas fronteiras do meu país. Eu vou precisar de mais lugares para vender isso. Tá? Então, entendam que esse casamento burguesia e rei, monarquia, burguesia mais monarquia, ele vai criar o Estado moderno. E a característica disso é um Estado mercantilista. Basicamente, assim, tenham em mente, porque um aluno me perguntou, tempos atrás, assim, professor, mas mercantilismo não dá ideia de liberdade? Não. Mercantilismo não é liberdade, né? Mercantilismo é domínio do Estado sobre a economia, é interferência do Estado na economia.
É um Estado que quanto mais metal acumular, melhor. É um Estado que quanto mais ouro acumular, melhor. Tá? Então, essa é a característica. Aí a gente estudou isso, vocês estudaram isso no primeiro ano? Aqui, ó, essa grande sacada aqui, ó. Como que no campo das ideias isso se concretizou? Maquiavel com o príncipe, né? E aí tem aquela famosa frase lá que ele nunca disse que os fins justificam os meios, né? Ele não disse isso literalmente, isso é subentendido, mas ele está dizendo não. Tanto é que está entre aspas aqui. Ele não está dizendo que os fins justificam os meios, apesar do material ter isso gravado aqui, não é. Ele não disse isso. Todavia, a interpretação do que ele escreveu deduz-se isso, né? Ou seja, o Estado pode sim cobrar, o Estado pode, o rei pode. Interessante entender que no conceito de Maquiavel você tem aqui uma desconexão entre o poder e a moral cristã, por exemplo. Ou seja, até então o rei, o que ditava o governo de um rei? O rei deveria se guiar por mecanismos cristãos, mecanismos, vamos assim dizer, corretos, integridade. E o Maquiavel está começando a dizer agora que não, que o rei, se precisar matar, ele mata, se precisar roubar, ele rouba, e aí vai. Não só o Maquiavel dá sustentação a isso. Thomas Hobbes também o faz, né? Quando ele fala do Leviatã, a história de que o homem é lobo do homem. Jacques Bossuet também diz, nesse parágrafo que eu gravei para vocês, aqui está a síntese das ideias que geraram esse modelo, tá? Ou seja, os principais teóricos, né? Maquiavel, depois Thomas Hobbes e Jacques Bossuet, tá? É bom saber que cada um pensa, como que cada um pensa, isso aqui é relevante fazer dessa forma, tá? Nós vamos ver nessa época também, deixa eu limpar aqui, nessa época aqui, nós vamos viver uma sociedade, aí aqui nós vamos definir o mercantilismo, ó. Aqui tem um outro conceito importante. O que é mercantilismo? Vocês têm que saber, tá? Política econômica, o modo pelo qual orientar a economia de um país. A política mercantilista é a política econômica do capitalismo comercial. Interessante. Olha essa expressão e gravem isso mais para frente, tá? A política econômica é a expressão do capitalismo comercial. O que isso quer dizer? Capitalismo comercial. Os recursos, neste momento, advêm de atividades mercantis. Ou seja, vou falar a grosso modo, o que dá dinheiro é comércio, mercado, é mercadejar, é comercializar, tá? Então, virá um outro momento em que não é mercado, não é capitalismo, não é comercializar que vai dar dinheiro, mas por enquanto é isso, tá? Então, durante o mercantilismo, o que nós temos aí é um capitalismo comercial. Fica rico quem comercializa. Ficam ricos os comerciantes. Ficam ricos aqueles que comercializam produtos. Virá um tempo, estou dando um spoiler, que ficarão ricos os que produzem na terra. Virá um tempo que ficarão ricos os que produzem através das indústrias. Mas nesse momento aqui, a riqueza vem de comércio. E onde que o Estado se beneficia disso? O Estado se beneficia diretamente disso à medida que ele começa a lucrar com as tarifas alfandegárias, né? Ó, as famosas tarifas alfandegárias. Por quê? Vou te dar um exemplo. Então, França quer proteger o mercado. O rei da França, ele quer proteger o produtor de sapato francês. Ok. Quando chega um sapato inglês no porto, o que o cara faz? Isso existe até hoje. O cara fala assim, ó, para que esse sapato entre aqui, ele vai pagar 100% de imposto. Eu chutei um número. Mas no Brasil, hoje tem produtos que pagam 100%. Dependendo do artigo, ele pode ser uma taxação de 100%. E por que ele faz isso? Para que, depois de pagar o imposto, talvez não compense importar esse sapato inglês. E se não compensa comprar o sapato inglês, eu vou usar o meu de casa. Ou seja, e aí alguns loucos ousam importar a si mesmo, porque pode ser 100%, o sapato vai chegar custando 200.
né? Eu sei que as meninas aí têm sapato muito mais, aí as melissas mais caras, mas eu estou chutando aqui uma melissa que vem importada de R$200. Aí bota 100%, vira 400. Mas ainda assim é mais barato do que o outro. Vai ter quem compre. O rei lucrou esses 200. Tá? Então é um mercantilismo legal. Os comerciantes falaram assim, olha, rei, muito obrigado aí muito obrigado por taxar o sapato que vem de fora. Então, né, do que vende aqui, eu vou pagar um imposto para você. E aí a gente tem... todo mundo está ganhando internamente, todo mundo está ganhando. E aí cada país faz isso à sua maneira, então as burguesias internamente estão enriquecendo. Então vamos pensar, se você pensa que vamos pensar aqui em bolhas, né? Então você tem aqui uma bolha chamada França, uma bolha chamada Espanha, uma bolha... E está todo mundo ganhando dinheiro aqui, está todo mundo ganhando dinheiro aqui, quem é daqui ganha dinheiro aqui, quem é daqui ganha dinheiro aqui, quem é daqui ganha dinheiro aqui. Só que isso aqui tem um limite. Daqui a pouco isso não se sustenta mais. Tá? Aí ele fala de tipos de mercantilismo. Né? Então, na página... Deixa eu ver que tipos de mercantilismo ele está falando aqui. Tipos de mercantilismo, no final da página 49. Né? E aí, tem aí uma diferença entre um mercantilismo e o outro, que vocês deveriam olhar, mas... é basicamente isso que fala esse módulo 10, tá? O módulo... Tudo bem, pessoal? Posso seguir? Deu para entender? Mais ou menos, esse é um assunto que você já viu no primeiro ano, a gente conseguiu revisar aí, então a gente parte aqui para o módulo 11, tá? Quando nós falamos desse modelo de colonização espanhola na América, a gente se lembra que os espanhóis adotaram um modelo um pouco diferente do que adotaram os portugueses. A gente falou isso no início do ano passado, que os portugueses, de início, eles não viram nada de engraçado no Brasil. Aí o que eles fizeram? Eu vou continuar nas Índias, ali, no Oriente. A hora que, como diz o pessoal, a hora que moiou no Oriente, a hora que deu ruim lá, aí eles resolveram resolveram ocupar o Brasil, né? Os espanhóis não, os espanhóis adotaram um modelo bem diferente, né? Os espanhóis assumiram essa colonização desde o começo, efetiva, montaram uma estrutura, né? Aqui, ó, olha a estrutura que os caras montaram aqui, ó. Quando a gente começa a pensar no modelo espanhol de colonização, cara, o rei, vamos pensar aqui, tinha o rei e subordinado a ele tinha um conselho da Inquisição, que isso aqui era uma questão mais religiosa, né? Ou seja, não está preocupado só com o comércio, não, está preocupado até com a religião, ó. Então ele tem aqui o Conselho das Índias. Submetido a esse Conselho das Índias, você tem as casas de contratação, os vice-reinados, e eles montaram um império poderoso. Né? Resolveram controlar mesmo, assumiram o processo de administração mesmo, efetivo. Montaram aqui uma estrutura colonial. Montaram uma estrutura colonial importante. E aí vem uma questão aqui que a gente precisa lembrar. Como que se deu, por exemplo, a administração? Né? Então, eles dividiram as suas colônias em vice-reinos, né? Aqui os vice-reinos, ó. Então você tem lá, ó, vice-reinado da Nova Espanha, vice-reinado da Nova Granada, né? Ó, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Rio da Prata. E eles tinham as famosas capitanias, né? Eu vou lançar uma pergunta aqui. O que vocês acham? Por que é diferente capitania e vice-reinado? Quem acha que... Quem já leu isso aí é capaz de dizer? Pode abrir o microfone e falar para mim aí. Qual a diferença entre... Ó, se vocês olharem aqui, ó, tem uma diferença, ó. Isso aqui é um vice-reinado. Esse é um outro vice-reinado. Mas nós temos uma distinção que são os chamadas capitania, ó. Capitania Geral da Venezuela. Ou a Capitania Geral de Cuba. Quem sabe explicar? Vamos abrir para alguém aqui, ó.
Fala para mim, vamos ver aqui, vou pegar um dos meus amigos, uma das minhas amigas aqui. Stephanie. Fala para mim, Stephanie, por que você acha que, qual que é a diferença aí entre as capitanias e os vice-reinados? Pode chutar, se não viu ainda o tema, você quer... Pode chutar. Stephanie, tá me ouvindo? Não lembro, não sei. Alguém ajuda a Stephanie, pode abrir o microfone aí e falar, vamos lá. Então vamos dar a oportunidade de quer ver, ó. Vamos. Julica, não, Julica sabe. Cadê a Julica? Eu vou achar ela aqui, já vou abrir o microfone dela. Julica, meu anjo, bom dia, filhota. Bom dia, senhor. O que você acha, filhota, qual que é a diferença? Pode chutar, mas você chuta certo, você é nerd, né? Eu não lembro qual, mas eu acho que assim, um tem administração, tipo, de longe, sabe? Tipo, o rei tá Eu não sei explicar, senhor. E a outra tem, tipo, a presença do vice-rei. Você tá no caminho certo, É tipo isso? Não sei. Ó, não, é isso mesmo. Foi indireta, outra direta? Isso, ó, é isso aí. Interessante, capitanias, você não tinha um vice-reino aqui. Capitania, a gente pode dizer que a gestão era direto da colônia. Porque o vice-reino aqui, o cara tinha um poder aqui, ele mandava, desmandava, ele cobrava tributos, etc, etc. As capitanias, não, elas eram geridas diretamente pela coroa, tá? Então, isso aí é um ponto importante nesse sistema aqui, tá? Então, vice-reinos elegiam, tinha um vice-reino, o cara nomeava uns cargos, o cara tinha um certo... Ele meio que prestava contas à coroa, mandava alguns tributos e prestava contas. As capitanias, não, elas eram geridas diretamente pela coroa, tá? Obrigado, meninas. Não tinha obrigação de saber, até porque esse assunto é novo, mas vocês mataram a charada aí para me ajudar. Agora, veja bem, olha, basicamente, todo o estamento burocrático era baseado nessas questões. Aí, no número 3, a gente tem aqui, ó, o trabalho compulsório da mita. Ou seja, a mita é uma coisa curiosa, porque era algo que já existia antes dos espanhóis chegarem à América. Ou seja, quando os espanhóis chegaram à América, isso era um negócio que já existia lá. Ele já... O Inca, o Sapa Inca, que era o rei dos Incas, já fazia isso. Então, para quem não lembra o que era a mita, era basicamente assim, era o trabalho, era o imposto pago na forma de trabalho. Vocês lembram que quando nós estudamos Idade Média... não, no primeiro ano não foi eu que falei isso para vocês. Mas tinha um tributo na Idade Média que era pago na forma de trabalho. Lembra que... Mas nós já revisamos esse assunto, né? Que era a corvéia. Vocês lembram disso? Eu até briguei com vocês. Falei, o castelo está com a corvéia. Então o cara vai lá e paga com o trabalho. É a mita, né? Então, basicamente, a mita era o imposto pago na forma de trabalho. Que aí os europeus viram que aquilo funcionava. Mantém isso aí. Pô, tá legal. Pô, isso aí vai ser mantido. Então, eles usavam a mita como exploração do trabalho. Não está aqui na apostila, mas existe também uma outra forma de exploração que é a chamada de encomienda. Tá? Então, junto com mita, seria bom que vocês colocassem também que existe esse aqui chamado encomienda. Tá? Então, encomienda é um trabalho onde... Opa, peraí, deixa eu admitir todos aqui. Beleza. O pessoal que saiu da sala e voltou aqui, deixaram para o pessoal admitir. Acho que agora já está entrando todo mundo. Então, era um imposto pago na forma de trabalho, ou seja, o cara, o índio ia lá. Então, mas como era no modelo original? O Inca... Alguém do Inca chegava lá na aldeia e falava assim, eu quero aqui 10 pessoas para trabalhar lá na minha lavoura lá. Beleza, o cara ia, trabalhava e voltava para casa. O europeu deu o mesmo nome, mas era diferente. Ou seja, o cara ia, vinha e não voltava nunca mais. Acabou, até morrer. Então, isso era um negócio bem complexo, bem difícil que aconteceu aí. Né? Então, a colonização por si só é algo horrendo, mas enfim. Então, só para a gente entender... como que seria essa questão aí. Depois nós falamos... Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Lembramos, né? Então, depois, no módulo 11, no módulo 12, perdoe-me, a gente vai falar
sobre os primórdios da colonização portuguesa, né? E aqui eu acho que a gente começa a entrar no segundo ano, né? Acho que no ano passado, se a minha memória não me trai, a gente começou falando sobre isso, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um período colonial, né? Que durante 30 anos ninguém fez nada no Brasil. E presta atenção nisso daí. Tem muitas questões sobre isso. E tem uma questão sobre isso na prova que vocês vão fazer. Eu acho que alguns de vocês já fizeram. Veja bem, no início, os portugueses estão muito preocupados com o que vai acontecer lá nas Índias, né? Então, deixa eu até ver se eu consigo criar aqui uma... Deixa eu ver, espera só uma coisa aqui. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, quando a gente fala, sem usar o meu desenho, tá, gente? Então, aqui tá o Brasilzão, tá? Faz de conta. Se eu sou pé... Nossa. Peraí, não dá. Beleza. Aqui tá a Europa. E aqui tá o continente africano. Ok, quando a gente pega aí a questão das grandes navegações, a gente vê que os portugueses estão fazendo esse movimento aqui, ó. E o alvo deles é, quando nós falamos em alvo português, os portugueses, o alvo é a Ásia. Quando você pega a viagem do Cabral, e de vez em quando no Enem, os caras, eles pedem para vocês identificar essas viagens aqui, tá? Quando você pega a viagem do Cabral, o Cabral faz isso aqui, né? O Cabral faz esse movimento aqui, ó. Não tá dando certo aqui, peraí. O Cabral faz esse movimento aqui, abro aspas, descobre o Brasil e, como diz um aluno meu, mete o pé, tá? Daqui ele segue o caminho dele em direção à Ásia. Ou seja, o Brasil é o patinho feio que ninguém quer nesse momento, tá? Então, quando você fala assim em Brasil, isso aqui ninguém quer, tá? Ó, vou brincar aqui. Ninguém quer. Mas isso vai mudar a partir do momento em que essas regiões da Ásia passam a ser disputadas com os ingleses. Aí alguém olha para cá e manda aquele, né, como diz o pessoal, manda aquela mensagem: oi, sumido, né? Oi, sumido. Onde você anda? O que você está fazendo, né? Há tempo você não manda uma mensagem, né? Oi, sumido. Os portugueses depois de 1530. O oi, sumido é a mensagem do oi, sumido, tá? Então, quando nós olhamos essa questão das capitanias hereditárias no Brasil, ou seja, até o primeiro período que nós vamos chamar de período colonial, isso aqui, ó, período colonial zero. Na verdade, não é só zero. A gente tinha aqui algumas expedições guarda-costas, você lembra disso, né? O Fernão de Noronha tinha lá, o Fernão de Noronha, por isso o nome da ilha, né? Fernão de Noronha tinha o benefício de explorar pau-brasil na ilha, mas era um negócio meio, né? Então, pouca coisa se fez no Brasil nesse momento. Agora, a partir de 1530, na hora que acaba lá a questão na Ásia, aí ele manda, aí Portugal, oi, sumida, né? Aí vem a questão do oi, sumido, que o Brasil passa a ser né, algo interessante dentro do contexto daquilo que Portugal precisa. Porque agora é o que temos para hoje. E aí nós vimos que eles vão iniciar um processo importante, que começa com as capitanias hereditárias, né? Vocês se lembram muito bem disso. Aí as capitanias hereditárias, não tem nenhum desenho aqui, mas era aquela divisão do território, né? Aí somente 2 capitanias deram certo, aqui em São Paulo, chamado São Vicente, Pernambuco, e não deu certo porque a divisão de terras... E por que adota-se as capitanias? Vocês leem aí, vocês vão entender isso. Vão lembrar disso, na verdade, né? A coroa portuguesa não tem dinheiro.
Então precisa vamos assim dizer, do capital privado para colonizar o Brasil. Só que os caras que têm o capital privado estão um pouco interessados, eles estão mais, vamos dizer assim, interessados no aspecto, vamos dizer assim, de prestígio que a posse de terras dá. Lembrando que Portugal é um país pequeno. De repente o cara herda uma capitania que é metade do território português, depois se sente o rei. Não é? E aí nós sabemos que as capitanias não deram certo, e aí trocou-se o sistema de capitanias pelo sistema de governo geral. Aí sim, aí você começa a ter um processo efetivo de colonização brasileira. Você criou aí as câmaras municipais, né? A gente falou sobre isso lá no ano passado, né? Ou seja, a Câmara Municipal, você passa a ter um bispado, você passa a ter uma certa autonomia. Lembra que eu falei ano passado lá a questão do Pelourinho? Não sei se vocês se lembram disso aí, que era uma das, vamos dizer assim, marcas de um estado, de uma Câmara Municipal autônoma. Ainda era formada por homens bons, né? E aí, sucessivamente, para a gente entender como que deu esse processo aí. Então, basicamente, é entender que nos primeiros 30 anos ninguém fez nada. Depois, nós tivemos um período, vamos assim dizer, de capitanias hereditárias que pouca coisa andou, 2 capitanias deram certo, e a partir daí, tem um ponto importante que é bom saber, que tem pegadinhas de questões sobre isso. O fato de o governo criar o governo geral, da capitania da coroa portuguesa criar um sistema de governo geral para o Brasil, não quer dizer que extinguiram-se automaticamente as capitanias. É bom saber disso, tá? Em algum momento elas foram existindo concomitantemente. Você tem momentos que você tem capitania e você tem o governo geral, aí as capitanias vão sendo incorporadas ao governo geral gradativamente. Eu não lembro exatamente qual, mas tem uma capitania que demora mais de 100 anos para voltar para o controle do governo. Mais de 100 anos. Então, elas vão voltando gradativamente até que, efetivamente, passe a se ter um governo mais, vamos dizer assim, centralizado. E aí sim, aí vai começar, aí a gente vai se dar conta do que realmente vai criar esse Brasil aí. Tudo bem até aí, pessoal? Tá todo mundo ouvindo? A Yandra tá aí? A Yandra tá quietinha, fala tanto. Cadê a Yandra? Deixa eu ver se... Será que a Yandra dormiu? Oi, senhor, tô aqui. Tá. Muito bem, É que obrigado. você estava falando, aí eu tô fazendo uma ficha dos filósofos. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, aí agora, a Ana também tá aí, a Ana Vitória tá também. Economia e sociedade açucareira no módulo 13, né? Então, ou seja, primeiro você cria essa colônia. Aí, agora, você precisa falar como será a economia dessa colônia. E aí nós entramos no módulo 13, tá? Quando nós falamos como era a economia, como era a sociedade e como era a pecuária. Aí, basicamente, é o seguinte, gente, tem que ficar ligado nesse aspecto aqui, ó. A economia brasileira, ela é uma economia, ó, como diz aqui o termo, ó, uma economia predatória. Ou seja, altamente desgastante no que diz respeito aos recursos naturais. Não há nenhuma preocupação ambiental, não há nenhuma preocupação com isso. Ou seja, é uma economia, e outra coisa, voltada para o mercado externo. A economia brasileira está intimamente conectada ao contexto colonial. Ou seja, o Brasil é parte daquele contexto colonial, ou seja, ele vai produzir aquilo que interessa à metrópole. Lembrando que o governo geral inaugura um controle metropolitano, naquilo que nós chamamos de pacto colonial. O Brasil não pode ser quem quer comprar açúcar, não pode. A comercialização é feita com a coroa e a coroa, por sua vez, faz a conexão com os demais mercados, tá? Então, o Brasil é uma atividade de monocultura. Aliás, isso é a tônica nossa, já falei isso para vocês. Samba de uma nota só. O Brasil é açúcar, 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 açúcar. Daqui a pouco o Brasil é café, 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 café. É ouro, 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 ouro. A ordem invertida, ouro, 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 café, 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 café. Vai demorar para... Só no século XX nós vamos começar a pensar de forma diferente, tá? Então, nós temos um mercado produzindo uma coisa só.
voltada ao mercado externo com predominância do trabalho escravo. Meu gato está tocando horror aqui em casa. Misericórdia, gente. Quem tem gato sabe do que eu estou falando. Então, com predomínio do trabalho escravo, tá? Então, a gente tem isso aqui como predominante, tá? Tem a figura dos degredados aqui, ó. Quando cria-se o Brasil, né? A figura do degredado, não sei se já falei vocês. O degredado era o cara que sofria lá uma pena capital na coroa portuguesa e aí, para não ser morto, às vezes, né? Convertia-se a pena dele em pena de degredo, que é vir para o Brasil, os caras chegavam, jogavam no mar, voltavam um ano depois, se o camarada estivesse vivo, estava perdoada a pena dele, né? Então, isso aí acontecia muito nesse momento. Bom, nesse momento, ele faz uma recapitulação de coisas que a gente já vem falando, né? Brasil especial, a especialização, o item 4, ele fala disso, ó. Especialização, eu estou resumindo bem, né? Então, quando ele fala de especialização, aí que especialização é? O pau-brasil, daqui a pouco vai ter a especialização do mundo do açúcar, esse mundo do açúcar vai atrair os holandeses para cá, e você tem no interior uma atividade subsidiária. O que é uma atividade subsidiária? Não é uma atividade principal. Ou seja, você tem, até porque quem trabalha na lavoura no litoral vai precisar de se alimentar. Ok? E essa alimentação advém dessas atividades subsidiárias. Então, você tem, sim, alguma agricultura, você tem uma pecuária no interior, tocada por gente livre, né? Isso é uma coisa importante. Não sei se já falei isso para vocês em algum momento. Você tem uma pecuária no interior tocada por gente que pratica aí o trabalho livre, tá? Quando falamos do módulo 14, e aí, tudo bem, pessoal? Tá? Isso é uma revisão, a gente consegue entender, né? A gente precisa entender assim. Professor, Oi, pode falar. desculpa ser chata nem nada, mas é que a gente tem uma aula agora às 10 horas. Eu acho que nem vai dar tempo de começar o módulo 14. Né? Tudo bem, não tem problema. Eu vou encerrar aqui, então. Mas o módulo 14, basicamente, nós falamos de União Ibérica e os problemas que isso trouxe para o Brasil, né? Porque quando o Brasil se une, quando a Espanha se une a Portugal, o Brasil herda aí os antigos desafetos, tá bom? Então, pessoal, era isso, assim, meio que para dar um Zé Fini nesse primeiro bimestre. É uma revisão, não teve como rever tudo, tá? Mas na próxima aula a gente já começa o segundo bimestre e aí as eventuais dúvidas depois vocês podem me mandar aí no Agenda Edu ou nos primeiros minutos da próxima aula, vocês falam, a gente esclarece e aí retomamos o próximo bimestre. Se cuide, tá bom? Beijo, boa aula para vocês aí. Vou encerrar aqui. O que aconteceu? Ué, acabou a aula de história, a gente tá esperando a de inglês. Ah, tá bom. Tá dormindo, né, Luca? Acorda, bom dia. Quem é o host que manda fazer o vídeo, porra? Vai se fuder.
É o Henrico, né? Cala a boca, Luca, cara. Diego, E aí, Luca, sabe? como você tá? Tudo bem, velho. Tá tudo indo, né? Você tá entendendo? Essa quarentena é fogo. Vendo aprendendo aí, né? É, vivendo e aprendendo. A quarentena tá ensinando, né? Lógico, tá ensinando a fazer nada, várias coisas. É a males que vem pro bem. É, Baixou minha avó aí agora. verdade, sua avó. Cadê a rapaziada aqui? Que agora eu vou dar aula. Vai dar aula aí de... A gente tem que ensinar todo mundo a jogar Minecraft aí, né? Nossa, é verdade. Deixa eu abrir o Mine aqui. Você é louco, Gugu, verdade. Nossa, o mouse tá lá embaixo. Mano, vou jogar no bagulho, mano. Se foda. Pode crer, compartilha a tela aí também. Vou cheirar a skin. Sharia. Vou charear a skin. Tá chareando? Sharia, abre aí. Tá? Aí, tá indo. Ô, na hora que a Tisha entrar, já, mano, já fala, já. Sai, caralho. Esse launcher piratão aí. É, filho, Baixa o você código tira. caído, cara. Oi? Ai, Launcher Luca, só você, né? O que, Gu? Esse launcher pirata aí. Chave, né? Se liga, eu vou mostrar minha casa, mano, no criativo. O bagulho tá monstro, parça. Tava do mouse, tá ligado? Foda de ver assim. Você não joga? Você joga pelo negocinho? Não, mano, você é louco. Eu jogo pelo mouse, meu mouse tá lá embaixo. Ah, tá. Ah, tá carregando, filho. Fudeu, deu 10 horas. Clarice vai entrar aí com Minecraft aberto. Que isso? Porra, é essa? Gameplay. Pronto, a aula vai começar agora aí. Todo mundo aprendendo sobre Minecraft agora. E aí, galera. Deixa eu ver minha casa aqui, ó. Bagulho é chave, não? Olha aqui. Caralho, mano. Faz de. Mala. Tira essa madeira aí e põe em quartos. Ah, não. Que quartzo, mano? Vitor, Tá cala a uma boca. porra, hein, Luca? Bagulho Ai, de. não, Eu não tem acabei. concreto. Eu não acabei a sala ainda. Acabou nada, né, Luca? Eu não acabei a sala. Não, se liga aqui em cima. Nossa, liga. mano, no criativo. Ô, Luca, que versão que tá tu? Um 15